Bom, vamos falar então com a Thaís Herédia, que é jornalista, especializada em economia, conversa há muito tempo com todas as figuras importantes do mercado financeiro, do setor produtivo, com Brasília também. A Thaís, que é âncora do CNN Money, todos os dias, segunda a sexta, né? Das 6 às 6h30, antes aqui do Novo Dia. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, bom te ter aqui de novo. Oi, Rafael. Bom dia para você e para todos que estão acompanhando o Novo Dia. Obrigada pela deferência. É isso. Thaís, a reação do mercado é proporcional à declaração do presidente eleito Lula, ou o que mais incomoda o mercado nesse momento é não saber exatamente o que vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem? O que é que está pegando? Rafael, eu estava ouvindo você falar desde a sua primeira fala sobre a tal da regra de ouro, né, de não usar o cartão de crédito para pagar a conta de luz, e revendo as falas do presidente eleito, do Lula, e pensando aqui, meu Deus, eu vou começar por onde a minha análise, porque eu estou querendo trazer um pouco a bola para o chão para, primeiro, a gente sair dessa discussão 8 ou 80, né, o mercado contra o novo governo, ou o novo governo contra o mercado. Nós estamos falando da economia de milhões de pessoas que passaram a investir, por exemplo, no mercado de ações. Em 2019, eram 600 mil pessoas na Bolsa de Valores, hoje são 5 milhões e meio quase. Pessoas que gastam R$50 para comprar um pedacinho de uma ação ou uma ação com as suas economias. Esse é o chamado mercado de capitais. Vamos esquecer essa figura aí, né, essa lendária de um mercado da Faria Lima, que é inclusive alimentada por nós aqui, usando os jargões da cobertura econômica. Vamos imaginar o seguinte, quem está por trás disso? São pessoas com suas economias que entregam o seu dinheiro para algum gestor, algum operador tomar decisões para ela, né, com a esperança de que o dinheiro não perca valor, pelo contrário, traga rentabilidade. Quem investe e comprar a ação de uma empresa está investindo na economia real, está financiando aquele negócio, financiando a empresa, recebe de volta o aumento da ação ou um dividendo, o que for acordado. Mas, de qualquer forma, esse é um mercado muito incipiente no país. Quando eu digo que saímos de 600, 700 mil pessoas para mais de 5 milhões na Bolsa de Valores, nós estamos falando aqui de inclusão financeira. Nós estamos falando aqui de uma virada, né, da fonte de financiamento e do direcionamento do investimento, que trocou o financiamento do Estado pelo financiamento à economia real. Então, tivemos uma taxa de juro muito alta no país por muito tempo. Quando essa taxa começa a cair, especialmente depois do teto de gastos, abriu a possibilidade do setor produtivo, como você citou aqui, acionar e acessar diversas formas de financiamento para o seu negócio. Então, essa é a primeira distinção que eu quero fazer aqui. Nós estamos falando de pessoas, inclusive desses 5 milhões que hoje investem diretamente na Bolsa de Valores. Então, quando a Bolsa perde 150 bilhões de reais, essas pessoas, 5 milhões de pessoas, também perdem. Eu já ouvi alguém fazer na rede social, vai comparar com quem está passando fome. Não é comparável. Nós temos um país que sim tem uma pobreza e precisa lidar com ela. Ontem nós enfatizamos muito essa separação perigosa entre a responsabilidade com as contas públicas e a responsabilidade social. O orçamento federal brasileiro, ele é o retrato de um gasto equivocado do recurso público. A farmácia popular não deixou de ganhar dinheiro para cumprir a regra de ouro, não deixou de ter recurso para cumprir a regra de ouro. Deixou de ter recurso porque o Congresso Nacional e o governo Bolsonaro escolheu direcionar dinheiro para outro lugar, para as emendas de relator, para o Ministério da Defesa e não para a farmácia popular. O orçamento é uma escolha da política e da liderança política. E para isso ele não precisa crescer indiscriminadamente, porque quem financia o Estado brasileiro vai perceber que, ao se endividar muito, o país perde a capacidade de pagar a sua dívida. Então, nós estamos falando aqui de uma relação entre a vida real das pessoas que separam a sua economia para financiar empresas, para financiar a economia real. Então, muitas delas, né, Thaís, inclusive estimuladas pelo então presidente Lula, como aconteceu com a capitalização da Petrobras, né?
com a capitalização da Petrobras e tantos outros investimentos que aconteceram no seu próprio governo. Então, aqui o cuidado que eu quero ter aqui é só para a gente não ficar preso à ideia de uma entidade, né, do mercado. Há ideologia no mercado? Há. Quantas vezes nós dissemos aqui que o mercado preferia Paulo Guedes a um novo governo Lula, né? Há ideologia no mercado, óbvio que há, como há ideologia em qualquer lugar. Mas colocar essas figuras como adversárias, eu acho um pouco exagerado demais. A gente cai de novo nessa armadilha do 8 ou 80. A reação do mercado ontem, ela é apenas um primeiro termômetro. O preço, ele diz muito. O preço do ativo brasileiro ontem mostrou que o risco de financiar a economia brasileira, seja através da Bolsa de Valores ou até mesmo através dos títulos públicos, porque os juros também subiram, ficou mais caro, porque o risco aumentou. Foi isso que aconteceu ontem. Em sequência, vem o aumento da taxa de juros e da inflação. Então, as consequências sempre vêm depois, né? Como já dizia o poeta. E isso é um roteiro que o Brasil já conhece. Então, a bravata, o discurso de palanque, conversa com os eleitores, tem um apelo importante, porque nós estamos falando aqui de fome, o presidente Lula faz a comparação com pão com manteiga, mas é só a gente ter cuidado, porque na economia real o Brasil é formado por pessoas de baixa renda, trabalhadores com uma renda média baixa e por micro e pequenas empresas. Então vamos ter cuidado só para não extrapolar isso entre dois adversários, que na vida real não é assim que acontece. Pois é, Thaís, não adianta criar essa dualidade, né? Responsabilidade fiscal, responsabilidade social, como se fosse o preto e o branco, porque no meio do caminho tem vários tons de cinza, né? Ô, Thaís Herédia, agora ontem também havia uma expectativa do mercado para uma fala de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. Ele se reuniu já para apresentar alguns outros nomes que vão compor agora essa equipe de transição. E o mercado também estava muito atento a que nomes seriam esses, o que ele ia apresentar, talvez até se já surgisse ali alguma indicação para a composição de ministério. Não veio e vieram outros nomes, e aí o mercado voltou a reagir ainda pior, né? Conta pra gente. O Fernando Nakagawa usou ontem uma expressão que eu já repeti hoje, né? Tinha medo e virou pânico quando apareceu o nome do Guido Mantega como uma pessoa que vai tocar a transição para a recriação do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, que foi extinto por Paulo Guedes, é o ministério, e o Paulo Guedes criou lá uma secretaria, que agora volta a ser ministério no governo Lula, que é o guichê do Tesouro Nacional, é quem executa o orçamento federal. O legado diz muito sobre o que as pessoas já fizeram. O Guido Mantega, o legado que ele deixou na gestão das contas públicas foi um legado de contabilidade criativa, de déficits e de perdas, que acabou gerando a pior crise que o Brasil viveu nas últimas décadas, que foi a recessão de 2015 e 2016. Então, o legado de Guido Mantega fala por ele. De novo, aqui não é uma coisa ideológica, é sobre o legado, o pensamento dele e o que ele executou como ministro da Economia mais longevo do país. Então, primeiro esse nome. Depois, ontem, começou a aparecer no mercado o nome de Fernando Haddad, ainda como um preferido para o Ministério da Economia. Tem uma frase, Stephanie e Rafael, que o pessoal de mercado diz, que é o seguinte: o mercado não tem medo de crise, ele tem medo do escuro, né? De novo, a entidade. E a escuridão é essa, né? O Felipe Moura Brasil usou ontem uma expressão também, hoje eu estou citando todo mundo, que eu achei interessante, que é assim: nós estamos fazendo reunião de condomínio sem o síndico ter sido escolhido, né? Então, as decisões que estão sendo tomadas por uma política econômica que será executada no governo Lula não tem ainda uma correlação com o legado, com o nome, com a credibilidade de quem vai executá-la, de quem vai liderar essa política econômica. Por isso, essa reação. Ô, Thaís, agora só para a gente finalizar aqui, a Basília bem lembrou, né? Ele passa a semana, Lula passa a semana lá na COP27 no Egito, e a expectativa é que semana que vem também esse nome não venha. E aí, o mercado aguenta essa mais uma semaninha de expectativa no escuro? Tem que aguentar, né? O Lula disse na sua primeira fala em Brasília, depois que visitou os chefes de poder, disse que só falaria do nome do ministro da Economia quando voltasse do Egito. Então, ele não tem pressa para fazer isso, né? Então, de novo, onde não há informação, há especulação, há incerteza. E a especulação dobrou, né? Mais do que dobrou de ontem para hoje, e sem informação, o preço, as decisões vão sendo tomadas sem fundamento. Valeu, Thaís. Thaís Herédia, analista de economia, apresentadora do Money, volta a qualquer momento em edição extraordinária, mas com certeza às 9h25 no CNN Mercado.